Olá, galera. Depois de um tempo, eu vim aqui pra gente eu demonstrar aqui, pelo menos tentar ajudar quem quiser ver os vídeos. Do meu entendimento, pelo menos o meu atual entendimento, de acordo com meus estudos, com a matéria desse semestre, que é a geometria euclidiana. E tentar gravar o acompanhamento e quando meus estudos estão evoluindo, os conceitos vão evoluindo. E hoje a gente vai iniciar com. A gente vai apresentar os primeiros axiomas, os primeiros grupos de axiomas, e entender um pouco, pelo menos, o que eu entendo por geometria euclidiana por enquanto. E espero que isso ajude vocês. Obrigado por quem clicou no vídeo, que quer acompanhar aqui. E vamos embora. É o seguinte: geometria euclidiana, a gente está refletindo em uma geometria plana. A geometria euclidiana é na base da geometria plana. A geometria é um plano. A geometria em duas dimensões. E a gente já perdeu, todo mundo aqui, na época da escola, a gente já perdeu conceitos, a lógica desse negócio. E eu acho que essa é a principal dificuldade nessa matéria. Que essa matéria se desprende da lógica. Você tem que vir aqui com a cabeça tudo em branco. Porque aqui a gente tá no zero. A gente não sabe de nada, a gente tem que desconstruir tudo para construir tudo de novo, só que embasado agora. Então, no início dessa matéria, a gente não vai saber nem definir o que é uma reta. Para a gente, por enquanto, tudo é uma reta. Não tem uma regra ainda do que diz que pode ser uma reta, do que não pode ser uma reta. Qualquer coisa que tu desenhar para a gente ainda é uma reta. E com o passar do tempo, a gente vai adicionando os axiomas, que vão ser como as regras do jogo, que vão começar a modelar o que a gente tem de conceitos, a lógica que a gente sabe de geometria plana. Uma lógica do que é uma reta, do que pode ter numa reta, do que não pode ter uma reta, a relação de uma reta com números e tudo mais. E a gente não sabe de nada ainda. E tudo que a gente for provar, tudo que for demonstrado aqui, tem que ser a partir do entendimento da regra do jogo, dos axiomas. A gente não pode falar, não, mas eu sei disso aqui, se o axioma não está falando, tu não sabe de nada. E, a partir disso, existem algumas definições que vai ser necessária para explicação, para algumas provas, que a gente pode aprender ou aqui ou em outros vídeos que eu ainda vou gravar. Que, por exemplo, uma das definições são os pontos são definidos em letras maiúsculas e as retas são definidas em letras minúsculas. E as retas são definidas em letras minúsculas. E, dado dois pontos, se tu pegar só essa parte aqui dos pontos, a definição que a gente usa aqui a gente chama de segmento. É o segmento AB. Esse aqui é o segmento AB. E só para quando eu falar coisas assim, eu imagino que todo mundo saiba, mas só para não ficar em dúvida, e as notações que a gente usa, por exemplo, o AB para declarar que é o segmento. E existem outras notações, por exemplo, dado uma reta aqui, uma reta com esse segmento aqui, a gente pode definir as semi-retas, que uma reta continua infinitamente. O que a gente está vendo aqui é apenas um recorte dela. E a gente pode definir o que é uma semi-reta. Por exemplo, dado o segmento aqui AB, se tu pegar a partir de AB como origem e pegar tudo isso aqui, pegar o B e tudo que vem depois ou antes de B, que a gente vai ver, a gente vai provar que existem essas coisas, a gente vai definir isso como uma semi-reta. A gente vai definir aqui como semi-reta AB, o SAB. E a gente pode partir da origem do B também, não tem problema não. Aqui é sem preconceito nenhum com B. Se a gente pegar o B como origem, pegar tudo, incluindo o A, tudo que vem antes de A até B, e tudo que vem depois de A, que a gente também vai provar que isso existe, com o passar o tempo com os axiomas, a gente vai ter a semi-reta SBA. E além disso, aqui a gente vai ter conceitos de semiplanos, que, por exemplo, a gente define semiplanos assim. O que significa isso? É só um conceito simples. O que significa essa notação? É um semiplano que contém a reta M e contém o ponto A. E a gente vai falar o porquê disso com o tempo, e eu vou deixar isso aqui mais para explicar, que vai ser
bem dentro de uma das regras que a gente vai ver. Então, as regras serão definidas por grupos de axiomas, grupos de regras. E o primeiro grupo que a gente vai ver são de incidência. E para facilitar a escrita, o entendimento, a gente vai escrever. Para não escrever o nome incidência e ordem, vai definir como I, e como 1 e 2. E a gente vai definir botando um número embaixo do axioma que é. No primeiro grupo de axiomas, que são incidências, tem apenas 2 axiomas. O primeiro axioma de incidência diz o seguinte, que dado uma reta aqui, vai existir pontos que estão contidos na reta e pontos que não estão na reta. Isso vai te garantir que um plano vai ter pontos de uma reta que está bem definida e pontos que não estão nela, que é importante a gente saber disso. Só que, mesmo sendo parecendo muito óbvio, antes desse axioma aparecer, a gente não poderia falar isso. A gente não pode garantir nada sem regras. Essa é a primeira coisa que o axioma 1 de incidência diz. Partindo para o axioma 2 de incidência, a gente parte para uma coisa mais interessante. O axioma 2 de incidência fala que, dado 2 pontos, eu vou pegar aqui o ponto A e o ponto B, vai existir uma única reta, com toda certeza que vai estar contido esses 2 pontos. E isso vai implicar em algumas situações extremamente interessantes. Isso vai ser uma das proposições que esse axioma vai nos fazer provar, que é rápida a prova, é que se eu tenho 2 retas aqui, eu tenho a reta M e a reta N se cruzando, tu vai perceber que elas se cruzam só uma vez. Por quê? Por que ela não pode se cruzar 2, 3 vezes? Porque, pelo axioma 2 de incidência, se a gente pegar, por exemplo, isso aqui a gente não tem definido que é uma reta, isso aqui para a gente ainda é uma reta. A gente vai definir que isso aqui é só uma única reta, porque se 2 pontos diferentes estão contidos na mesma reta, estão sendo traçados pelas mesmas coisas, é definido pelo axioma 2 que isso tudo é uma única reta. Então, quando a gente vai falar em 2 retas, só pode ter se encostado ou nenhum ponto, ou pelo menos um, no máximo um. Não pode, se tiver mais que um, pelo axioma 2, isso aqui vai se tornar uma única reta. E a partir disso, aqui é um vídeo curto só para demonstrar, te apresentar as regras do jogo, a primeira regra do jogo, apresentar alguns conceitos aqui que a gente vai usar ao decorrer dos estudos de GE. Espero que estejam aqui para me acompanhar. E conceitos que a gente até poderia definir durante as explicações, só que eu acho que poderia demorar mais e só queria demonstrar as notações que a gente vai utilizar bastante. Como notações essas, como por exemplo, um ponto está dentro de uma reta, então esse ponto vai pertencer à reta M, por exemplo. São notações que eu vou ficar jogando porque a gente vai embasar nos estudos, mas não de um modo demorado, é para ser de boa. E é isso, eu apresentei aqui as regras do jogo para vocês. Espero que tenham entendido como vai ser ao decorrer. Próximo vídeo a gente vai aprender, a gente vai ver o grupo de axiomas de ordem, que são 3, e tem bem mais coisas para se provar e fazer algumas questões. Fazer algumas demonstrações interessantes para a gente ver. E pode se tornar um pouco difícil, muita gente reclama muito, é muito abstrato, é muito óbvio às vezes o que a gente prova, mas tenham na cabeça que isso aqui, como todas as matérias de matemática, não é fácil. A gente tem coisas óbvias que foram jogadas para a gente agora tem que definir elas. Vocês não estão mais no lado que só é jogado informações para você passar em um concurso. A gente está no lado agora de entender o porquê. Claro que em uma aula normal, muito provavelmente a gente não vai explicar por conta disso e disso, disso. Mas você não é só professor, você é um matemático, tem que ter teorias, ideias matemáticas e os seus conceitos. Então, eu espero que nessa matéria, nesse curso, vai ser abstrato, vai ter coisas que você fala, por que provar isso? Mas venham em branco, como se você nunca tivesse visto isso na vida, e vai dar certo. E é isso, muito obrigado por me acompanhar.